John Textor acabou de soltar uma grande e longa entrevista para o portal UOL, onde ele abriu o coração, foi muito sincero sobre absolutamente tudo sobre o Botafogo. 2025, recusa de treinadores, deu o nome dos treinadores que recusaram treinar o Botafogo, explicou o porquê que não deu certo contratar aqueles treinadores lá no começo do ano, fala sobre as falhas de planejamento, vai além, ele entra no assunto do Arthur Jorge e explica por que deu errada a renovação com o Arthur Jorge e também fala sobre a saúde financeira do Botafogo. Notícia, assim, para quem gosta e apoia o John Textor, a notícia é boa para o Textor, já que ele teria conseguido aí uma vitória política. Então, é claro que são várias entrevistas, são várias declarações, eu vou trazer tudo a partir de agora para você, mastigadinho, para a gente poder entender absolutamente tudo o que está acontecendo com Botafogo de Futebol e Regatas. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Já somos mais de 190 mil apaixonados, seguindo o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, vem para cá, larga o dedão no botão do Manel, larga o dedão no botão hypar, porque esse vídeo aqui vai bombar, hein? Esse vídeo daqui tem que chegar a muitos e muitos irmãos de camisa botafoguenses. Eu vou começar por essa entrevista daqui. John Textor garante o Botafogo saudável financeiramente, vê futuro indefinido. Nos oferecem capital tanto para continuarmos com a Eagle quanto para nos separarmos. Eu vou optar por começar por essa, porque esse é o assunto mais importante na atualidade do Botafogo. Depois a gente vai investigar todas as declarações que ele deu, explicando como as coisas chegaram até o ponto onde estamos, que não é muito legal, né? A temporada 2025, eu não preciso ficar falando o que aconteceu, você sabe muito bem, né? Então vamos lá, o John Textor foi bem sincero, falou bastante sobre a situação do Botafogo, que está vivendo essa disputa societária, e o norte-americano não descartou a separação da Eagle Football Holdings nem a permanência, mas garantiu que o clube está financeiramente saudável. Palavras do Textor. Eu diria que as pessoas precisam entender que o Botafogo, como clube, tem tido um bom desempenho financeiro. Nossa receita aumentou de 20 milhões de dólares quando começamos lá em 2022 para bem mais do que 200 milhões de dólares esse ano. Olha, não é por nada não, mas a cotação do dólar está 5,40. Quando ele fala 200 milhões de dólares, se você multiplicar por 5,40, ele fala de uma receita bem mais de 1 bilhão de reais. Seria sensacional. Vamos ver o balanço que vai ser publicado em 2026, mostrando esse Botafogo faturando acima de 1 bilhão de reais. Uma coisa absolutamente extraordinária, digna de nota, sem dúvida nenhuma, e de todos os elogios. Como que o Textor conseguiu fazer o Botafogo faturar tanto dinheiro? Claro que a Copa do Mundo de Clubes vai ajudar a explicar demais isso daí. Voltando às palavras do Textor, talvez fique mais perto de uns 240 milhões de reais, milhões de dólares, rapaz, 240 vezes 5,4, rapaz, a gente está falando aqui, ó, de uma coisa em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quando foi que a gente imaginou que o Botafogo poderia faturar 1 bilhão e 300 milhões de reais? Para você ter ideia, o Botafogo, quando o Textor chegou, faturava 120 milhões. Nem o 329 milhões, o Botafogo, em 100 anos de história, tinha conseguido faturar em algum ano. Nunca na história o Botafogo tinha faturado 329 milhões em algum ano. Só esse ano o Botafogo vai ter faturado 1 bilhão e 329. Quer dizer, é uma coisa absurdamente sensacional. O fluxo de caixa operacional, o lucro operacional da organização também é muito alto. Mas a briga que as pessoas veem travadas nos tribunais era sobre a autorização de novos métodos de entrada de dinheiro. E as pessoas ficaram confusas, diz John Textor, né? Então, para ele, um dos problemas
esse ano foi a criação de uma das empresas nas Ilhas Caimã, uma das jogadas que ele tentou fazer aí. E segundo o Textor, teve uma interpretação errada sobre isso. Eles disseram, abre aspas, né, para as palavras do Textor, é o Textor dando aspas para quem disse alguma coisa. Bom, John fez isso em nome da Eagle Caimã, essa é a empresa dele. Isso não é verdade, isso nunca foi verdade. A Eagle Caimã se chama Eagle Football Group, nas Ilhas Caimã. Foi formada em 2024 para que todos os interesses da Eagle fossem consolidados naquela única entidade, nas Ilhas Caimã, para a oferta inicial pública, que é o IPO da Bolsa de Valores de Nova York. Então, quando eu estava criando esses novos instrumentos para levantar fundos para o Botafogo, fiz isso em nome da Eagle nas Ilhas Caimã. O que os advogados da Ares e os advogados do novo diretor independente nem sequer entenderam. Então tá aí o Textor se defendendo e explicando o passo que ele deu. Então tudo não passou de um mal entendido enorme sobre os mecanismos pelos quais o Botafogo precisa ser capaz de forma independente para continuar crescendo. Acho que, veja bem, meu objetivo é que a Eagle permaneça unida em seu ecossistema atual, porque esse relacionamento multiclubes tem funcionado muito bem para o Botafogo. Conquistamos um campeonato ao conseguirmos prometer uma passagem para a Europa. Jogadores como Thiago Almada, Lucas Perry, Luiz Henrique e Adrielson. E por isso eu gosto do ecossistema da Eagle. Temos algumas dificuldades internas dentro do nosso grupo de acionistas, devido aos desafios que enfrentamos em diferentes partes do mundo. E sim, já consideramos um cenário de divórcio, onde eu compraria o Botafogo com os sócios e o tiraria da Eagle. Mas também trabalhamos muito em algumas ideias para nos mantermos juntos, que o Textor chega a dizer ideias melhores para nos mantermos juntos. Textor acrescentou que ainda há uma indefinição. Então, eu sei que os torcedores querem uma resposta para essas coisas muito rapidamente, porque é assim que somos. Ainda não sabemos se vamos continuar juntos ou se o Botafogo vai se separar, mas posso dizer que o clube está indo bem e muitas pessoas estão nos oferecendo capital através da Eagle para continuarmos juntos. E outras estão nos oferecendo capital para nos separarmos. Mas ninguém precisa se preocupar com a gente pagando as contas do Botafogo, porque a Eagle ainda é dona de 90%. Então aqui, basicamente, é uma entrevista do John Textor no sentido de acalmar os ânimos, dar uma apaziguada na torcida do Botafogo, na mídia de um modo em geral, falando, galera, vocês estão todos muito nervosos. Não falta dinheiro, não vai ter problema nenhum de dinheiro, fiquem tranquilos, tem muita gente aí me oferecendo dinheiro, tanto para manter o Botafogo quanto para tirar o Botafogo. Eu posso optar para ir para a esquerda, eu posso optar de ir para a direita. Quer dizer, é o Textor construindo uma narrativa de controle sobre a situação. A gente não conhece o Textor de ontem, né, gente? A gente conhece o John Textor já fazem 3 para 4 anos. A gente sabe que ele é muito habilidoso na arte da comunicação e ele é muito habilidoso também na arte da construção de narrativas. Eu não estou dizendo em hipótese alguma que ele está mentindo ou qualquer coisa do tipo, mas não me parece, por tudo que nós vimos até aqui, que ele tenha tanto controle sobre a situação como essa entrevista nos dá a sensação, né? Porque basicamente é uma entrevista que diz, ó, fica tranquilo aí que tem dinheiro, o Botafogo tá saudável, eu posso ir pro lado A, posso ir pro lado B, que, meu irmão, tá tranquilo. E não é bem assim que a banda toca, né? A gente sabe que tem um processo correndo ainda lá na Inglaterra, se ele perder o processo para a Iconic, ele inclusive deixa de ser acionista majoritário, ele já perdeu o controle na Eagle, né? Na justiça, ele perdeu o controle lá na Eagle, ele não é mais o manda-chuva da Eagle, agora ele tem que fazer o que a Ares manda, porque a Ares é que realmente está ali. Agora a Ares é que teve a prerrogativa de dizer, vou te deixar mais 12 meses aí, daqui a 12 meses eu volto para ver como é que está essa confusão. Então, assim, é uma entrevista interessante, onde ele tenta passar um ar de tranquilidade, mas a gente que não nasceu ontem
tem que também saber ler esse tipo de entrevista com certo ceticismo, sem oba-oba de falar, tá vendo? O Textor falou aí agora, o Boys voltou, tá tudo certo, tá tranquilo. E não é bem assim que a banda toca, né? Vamos avançar aqui para a entrevista sobre o Arthur Jorge, a parte da entrevista onde ele fala sobre a saída do Arthur Jorge, porque tem bastante coisa para a gente poder comentar. Você que está chegando aí no vídeo, ó, larga o dedão no like, se inscreva aqui no canal do Manel e já me conta aqui nos comentários o que você acha dessa primeira parte da entrevista dele, onde ele fala sobre a saúde financeira do Botafogo e esses 1 bilhão e 300 milhões de reais de faturamento. Legal? O John Textor abriu o jogo também sobre 2025 do Botafogo e falou sobre o Arthur Jorge. Não é falta de planejamento quando o treinador explode a vida pessoal e decide sair. Então, o Textor falou nessa longa entrevista para o UOL, né, que lá no começo de 2025 existiram diversas turbulências na conta do Arthur Jorge, que deixou o clube rumo ao Al Rayyan do Catar. Paralelamente, o técnico viu seu casamento acabar após trair a esposa Maria Marques com Rana Santos, a neta do Nilton Santos, que inclusive, salvo engano, eles foram até fotografados juntos essa semana, acho que estão juntos até hoje. Enfim, zero problema, cara, vida pessoal de cada um. Aqui não é página do Léo Dias. Mas vamos lá. Não é falta de planejamento perder o seu treinador quando ele explode a sua vida pessoal no meio da temporada. Decide ir embora. Inventa uma história de que quer ficar, quando você sabe que ele já está indo embora. Você já perdeu o treinador antes mesmo do fim da temporada, antes do campeonato acontecer. Nós sabíamos que iríamos perdê-lo. Então, veja bem, o John Textor aqui está afirmando com todas as letras que olha aqui, olha só. Vamos falar o português claro do que está sendo dito aqui. John Textor está falando que o Arthur Jorge faltou com a verdade e que o Arthur Jorge já tinha decidido sair do Botafogo e eles já sabiam que o Arthur Jorge sairia do Botafogo. E toda aquela ladainha de que o Arthur Jorge queria uma renovação, porque existe uma narrativa da torcida do Botafogo que tinha que ter dado a renovação que o Arthur Jorge queria. Tem muito torcedor que fala isso. E o que o Textor está falando não adianta eu querer dar a renovação para o cara. O cara já tinha ido, o cara queria sair, o cara não queria ficar. Ele só inventou uma história de que queria ficar e tudo mais para sair bem na foto. É isso aí que ele disse. Essa aqui é a grande realidade. Então, a partir desse momento, o Botafogo teve dificuldades, tentou treinadores, mas não conseguiu contratar. Eu nunca disse isso publicamente, não podia falar sobre isso na época, porque seria danoso à marca do clube. Mas ninguém queria o cargo. As pessoas conhecem o Brasil, né? Um trabalho, depois de ter conquistado o país da Libertadores, é de alto risco. Que não explicou o Textor que não pretende sair do Botafogo. Eu já disse que queria morrer no Botafogo, mas olha que alguns torcedores podem me matar caso eu não vença a Libertadores todos os anos. Ele ri e continua. Eu quero continuar fisicamente vivo. Ele é sempre bem-humorado, né? A verdade é que é um personagem muito rico, o John Textor. A gente adora o John Textor, esse jeitão dele. Eu torço, eu falo para vocês em todos os vídeos, eu volto a repetir nesse vídeo, que eu repito em todos os vídeos que eu trato sobre esse tema, com muita tranquilidade. Eu torço muito para que o John Textor dê a volta por cima, para que ele fique no comando do Botafogo, até no comando da Eagle, de um modo em geral, que ele consiga se resolver com os sócios dele. Eu acredito muito na visão de futuro do John Textor. Eu acho que o John Textor é um cara muito à frente do nosso tempo, é um cara que é visionário nos negócios, é um cara que sabe fazer dinheiro, é um cara que sabe fazer negócio, ele é um cara que pensa fora da caixinha. Ele é malucão? Ele é malucão. Ele faz de besteira? Ele faz de besteira. Mas eu acho que esses caras que são geniais fazem besteira, são malucões mesmo, e a gente vai lidar com ônus e com bônus de ter um dono de clube dessa forma, entendeu? Às vezes vai dar muito certo, vai ser um 2024, e às vezes vai dar muito errado. E não tem problema. Vida que segue. Essa coisa que ele fala aqui no final da entrevista dele é para pôr todo mundo para refletir mesmo. Eu já disse que quero morrer no Botafogo, mas olha que alguns torcedores podem me matar caso eu não vença a Libertadores todos os anos. Ele ainda ri. Eu quero continuar fisicamente vivo.
É exatamente isso, gente. O Botafogo não vai vencer todos os títulos todos os anos. O Botafogo não vai vencer todas as Libertadores todos os anos. O Botafogo não vai vencer o Campeonato Brasileiro todos os anos. Lógico, nada disso pode ser desculpa para fazer o 2025 que fez. Tem que separar o joio do trigo nessa conversa. Também não dá para vir com essa falácia de que não vai ganhar todos os anos, aí você pode fazer o 2025 que fez e passar uma borracha em todas as cagadas que o John Textor e a diretoria do Botafogo fizeram? Claro que não. Óbvio que não. Dá para você ser mais profissional e planejar de uma forma mais organizada e priorizar o que deve ser priorizado. Não começar a temporada em abril, priorizar as Copas de começo do ano, contratar em janeiro para formar uma base sólida de elenco para a temporada inteira, uma série de situações. Agora, não contratar Elias Manuel e Juan Cruz, jogadores tecnicamente que todo mundo sabia que não iriam funcionar, o próprio Mastriani, e por aí vai, né? Agora, voltando ao foco aqui, é isso. A gente não vai ganhar sempre. O Botafogo era um clube, cara, antes do John Textor, que ganhava alguma coisa a cada 30 anos. E agora o Botafogo é um clube que ganhou. Pode ser que daqui a passe uns 5 anos sem ganhar e ganhe de novo. Se a gente voltar a ganhar a cada 5 anos, a gente diminuiu em 6, né? O intervalo de anos, de 30 para 5 a cada 5 anos, porra, tá sensacional. E por aí vai, a coisa vai melhorando. Vamos avançar aqui para a gente conseguir tratar tudo num vídeo só, porque é bastante coisa, são várias entrevistas do John Textor aqui, ó. John Textor revela nomes de treinadores que recusaram o Botafogo e fala em desmobilização de jogadores após o título. A motivação de todos caiu. Então, John Textor fala aqui que o primeiro... ele fala aqui, ó, o ano seguinte a títulos é complicado. Normalmente é assim que funciona no Brasil. No Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores não foi diferente. Na visão do Textor, para o acionista do Glorioso, houve uma influência direta em uma série de fatores em 2025. O primeiro deles foi a busca por um treinador. Ele revelou o nome dos técnicos que recusaram essa passagem no Botafogo. Veja o que fizemos. Transformamos o desespero dos nossos fãs em ambição. Eu gosto que eles esperem vencer agora. Alguém me perguntou outro dia, em uma reunião interna, que eles diziam: John, precisamos diminuir as expectativas dos nossos fãs. Eu disse: não precisamos. Não consegui persuadir ninguém sobre o projeto, um após o outro. Tite, Tata Martino, Rafa Benítez, como você quiser. Acho que aqui nenhuma surpresa, né? Foram todos nomes trazidos à época. O Tite, que é um nome talvez menos confirmado. A gente tinha algumas informações sobre Tite, né? Mas a gente não teve nenhuma informação de proposta oficial sobre Tite e tudo mais. Mas teria sido, sem dúvida nenhuma, um nome muito melhor do que o Renato Paiva, né? Então, ainda que as pessoas possam não ser muito fãs do Tite, o Tite teria sido um nome muito, mas muito mesmo melhor do que o Renato Paiva. Cara, sobre isso daí, eu acho que o John Textor ele tem um ponto de razão mesmo. O Brasil, ele é um... Deixa eu voltar aqui, ó. O Brasil é um mercado secundário na cadeia produtiva global. Quando os jogadores vencem competições importantes no Brasil, o caminho natural deles não é continuar no Brasil mega motivados a lutarem por isso aqui. Lógico que não. Eles querem ir para a Alemanha, eles querem levar a família deles para a Europa, eles querem ganhar em euro, eles querem pegar a cidadania europeia, eles querem fazer uma vida fora do Brasil, ganhando muito mais. Aqui eles vão ganhar 500, 600, 700. Lá eles vão ganhar 1,5 milhão, 2, 3 milhões. Lá eles vão jogar Champions League, Europa League, entendeu? Aqui já conquistou o objetivo. Lá existem novos objetivos a serem conquistados. Então é difícil você manter essas motivações mesmo. O primeiro, na minha escolha, só porque ele queria muito o cargo e ele aceitou, foi o André Jardine no México, querendo voltar para o Brasil. Bom, aí ele diz: eu nunca quis um emprego. Isso porque o dono dele aparece no México, dá um monte de dinheiro para ele e diz: eu estou bem aqui no México, certo? Não consegui ninguém para assumir o cargo. Então ele primeiro diz que o André Jardine aceitou, mas depois o dono do América do México deu um caminhão de dinheiro e segurou o André Jardine. O dirigente apontou também que outra consequência direta que pegou o elenco do Botafogo, né? Muitos jogadores que você ama do ano do título queriam sair do Botafogo no ano seguinte. Porque eles dizem: cara, eu já fiz o máximo que eu podia aqui no Brasil. Estou no fim da minha carreira, preciso ganhar dinheiro no Catar.
ou estou chegando na minha última oportunidade para ir para a Europa, minha última chance de ir para a Europa. Eu preciso ir para a Europa. Dei tudo que pude pelo Botafogo, ganhei um campeonato, preciso cuidar da minha família. É exatamente isso. Então, há uma falta de motivação, uma falta de energia, como alguns dos mesmos jogadores que ganharam aquele campeonato para nós um ano antes. Se você olhar para os números deles correndo, apenas correndo, eles estão correndo a um nível de 85% do que estavam correndo um ano antes, quando ganhamos o campeonato. A motivação de todos caiu. É isso. Eu acho que 2025 vai deixar uma série de lições. Apesar de todas as minhas críticas, muitas delas às vezes pesadas e tal. Cara, eu sou torcedor, eu sou um cara visceral. Espero que, eventualmente, se alguém da diretoria da SAF assista os meus vídeos, nunca leve para o coração, entendeu? Mas, assim, eu não torço para que nenhum de vocês sejam demitidos. Eu acho que todos vocês são super competentes, tanto é que vocês fizeram o que fizeram em 2025, 2024, muito embora estejam fazendo o que estejam fazendo em 2025. Mas eu acredito na competência de vocês de lamberem as feridas de 2025. Esse é o X da questão. Eu acredito na competência de vocês de olharem para tudo que deu certo em 2024, estudarem tudo que deu errado em 2025, para poder construir um 2026 com o melhor dos dois mundos. Algumas coisas deram certo em 2025. Talvez não tantas, mas algumas coisas devem ter dado certo. Muitas deram errado, certamente. O que dá para aproveitar de 2025 para 2026? Deve ter alguma coisa, né? De 2024, sem dúvida nenhuma. E a renovação de elenco pós-título é um legado que a gente vai ter que levar. Não dá para você ficar com um elenco desmotivado, com os caras querendo sair daqui desesperadamente e você apostando nessa base desmotivada para jogar 7 títulos numa temporada seguinte. Talvez seja melhor forçar uma reformulação de elenco logo do que tentar manter uma base que não quer ficar. Muito embora a torcida vá pressionar manter, mas não adianta. Se o jogador não quer, manda. Com a saída de 2 integrantes da Eagle, né? Abrindo espaço ainda para uma recomposição de poder, né? Digamos assim, toda aquela parte que muita gente até não entende, mas uma pessoa da Ares acabou saindo e o auditor independente acabou saindo também, a gente vai falar um pouquinho disso. No mesmo dia que saiu a notícia que a Ares concedeu 12 meses de fôlego para o John Textor quitar o financiamento que ele pegou para comprar o Lyon na França. Esse financiamento que foi, talvez ali, a causa de todo esse problema que está acontecendo, né? O Textor não está conseguindo pagar esse financiamento. Foi muita grana que ele pegou emprestado com a Ares para poder comprar o Lyon. Deu ruim lá no Lyon e agora está dando ruim toda essa situação aí que a gente está vendo acontecer nos últimos meses, né? Que envolve claramente o Botafogo, né? O que isso muda? Pelo menos uma noticiazinha boa, né? Eu torço pelo acordo. Ponto. Eu torço pelo acordo. Porque o acordo vai significar dias melhores para o Botafogo. Então, essa notícia aproxima, né, as coisas de um acordo para o Botafogo. Primeiro, né? Tivemos a saída de 2 funcionários da Eagle, duas pessoas importantes, né? Primeiro a saída do Christopher Malone, que é um diretor independente que estava fazendo, inclusive, auditoria das contas do Textor, né? Isso foi confirmado publicamente. Ele renunciou, né? Ele pediu para sair por motivos pessoais. E também a reportagem aponta a saída de Mark Affolter, do conselho diretor da Ares, né? Ele saiu da Eagle Football Group, né? E a Eagle, né, já tem um substituto que foi aprovado pelo Textor, que é o Emen Tsayo, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas ele que assumiu essa função executiva, né? E esse movimento foi tido como uma vitória política do John Textor, né? O Tsayo, ele é ex-Tottenham e Manchester United. Na verdade, ele vai acumular a função do Tottenham. Ele não saiu do Tottenham, continua lá e vai acumular essa função no grupo Eagle. Por que vitória política, Medeiros? Fala para mim, eu quero entender por que vitória política.
Cara, essas substituições assim estratégicas, né, geralmente mudam o quórum, mudam algumas situações, alguns alinhamentos, algumas situações ali de decisões críticas, né, dentro da Eagle. E a gente sabe muito bem que o Textor, dentro da sua própria empresa, que ele é majoritário, ele não estava com esses que saíram, ele não estava, digamos assim, gozando de tanto prestígio. Vamos ser sinceros, né? O Textor estava queimadaço, né? Com algumas pessoas. Então agora tem a saída dessas pessoas e a entrada de novas pessoas para a Eagle Football Group, né? E tem um fato novo aí, que eu vou falar para vocês agora, aqui no canal do Medeiros. A Ares, principal credora da Eagle, né, concedeu um prazo de 12 meses, né, sem exigir o pagamento imediato do financiamento que viabilizou a compra do Lyon da França. Parte de um pacote de dívidas que chegou, dados de 2023, chegou a ter 450 milhões de dólares. Esses foram os últimos números que saíram da dívida. Já deve ter crescido, porque tem juros rolando da dívida e juros altos. Porém, teve também um abatimento da dívida com a venda do Crystal Palace, né? O Textor vendeu o Crystal Palace e abateu um pouco da dívida com essa venda. A gente não tem oficialmente os números atuais de quanto o John Textor está devendo para a Ares. Os vencimentos são até 2028. Parcelas estão atrasadas, muitas parcelas estão atrasadas. E a Ares agora deu um fôlego para o John Textor de 12 meses, um ano, para que ele consiga se reorganizar financeiramente e pagar o que ele deve à Ares, tá? Bom, acho que isso é uma notícia boa a caminho de um acordo, né? Foi o que eu disse agora há pouco aqui. A gente torce pelo acordo, não adianta continuar essa briga, porque nessa briga quem se prejudica é o Botafogo. O Botafogo está sendo asfixiado, está sendo afogado. Se não tiver um acordo, o Botafogo vai ficar com o dinheiro preso, não vai ter novos aportes, vai começar a ter problema com salário, vai começar a ter vários problemas financeiros. Então o acordo nesse momento é muito importante, o acordo tem que sair logo. Por isso que eu considero uma ótima notícia essa que eu estou trazendo para vocês aqui. Né? Assim que sair o acordo, a gente vai poder ter aí novos aportes, a gente vai ter dinheiro para a gente voltar a investir. Além de pagar o que a gente tem que pagar, a gente vai poder voltar a investir. E aí as coisas se acalmam um pouco, né? E aí vai decidindo, aí o Textor vai se reorganizando e vai pagando quem ele deve aos poucos, né? A Ares que chegou a forçar até uma situação para que fosse o litígio fosse acontecer, mas agora com esse movimento de dar um fôlego de 12 meses, de um ano, as coisas parecem caminhar agora para um lado mais positivo, tá? Bom, Textor ganha o oxigênio político, né? Isso talvez seja a notícia mais importante para a gente falar por aqui, né? E agora a gente precisa ver as cenas dos próximos capítulos, que a gente espera que já esteja no final dessa novela, né? A gente está doido para acabar essa novela. E muita gente às vezes assiste esses vídeos aqui sem entender muita coisa. Medeiros, eu não entendo nada disso, eu só quero que se resolva. Então, eu também estou nessa. Eu quero que se resolva e a notícia boa é que, pelas notícias que saíram hoje, as coisas estão caminhando para que a gente consiga um acordo. Matheus Nascimento é uma das maiores joias que já surgiram nas categorias de base do Botafogo. Porém, nos profissionais, ele nunca conseguiu repetir o desempenho que ele tinha na base. Gerou muita expectativa no torcedor, mas quando subiu realmente para os profissionais do Botafogo, o contexto não ajudou bastante, o jogador também não conseguiu desempenhar o seu futebol e foi emprestado para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, está jogando na Major League Soccer. E a maioria dos torcedores do Botafogo não sabem como ele está jogando atualmente. O que está fazendo o Matheus Nascimento na Major League Soccer? Será que ele conseguiu melhorar o seu desempenho, começou a jogar tudo aquilo que ele jogava na base, ou será que ele continua ainda jogando mal? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, como está jogando atualmente Matheus Nascimento.
Vem comigo. E pra começar, cara, eu tenho que te falar que, infelizmente, o Matheus Nascimento, nesses últimos 12 meses, não conseguiu jogar tanto. É um jogador que passou um período muito grande lesionado do ano, como vocês estão vendo aí na tela. Muito tempo machucado o Matheus Nascimento, e essas lesões acabam atrapalhando a carreira do jogador, porque ele nunca consegue ter uma sequência de jogos. Atualmente ele tá com 21 anos de idade, tem 1,85 m de altura, chuta com a perna direita, mas essas lesões realmente estão atrapalhando que ele tenha uma carreira mais contínua jogando no LA Galaxy. E é assim que está jogando atualmente Matheus Nascimento no Los Angeles Galaxy. Quero começar destacando aqui para vocês esse gol marcado por ele, jogando como centroavante, que é a sua posição realmente de origem. Um gol oportunista, um gol realmente de centroavante. Acontece a finalização, o goleiro faz a defesa, o Matheus Nascimento estava de costas para a jogada, mas ele já tinha percepção de que poderia acontecer um rebote, então ele vira de frente, consegue sair muito na frente da zaga, e aí, oportunista contra o goleiro, consegue marcar o gol. E aí a comemoração dele tradicional. Matheus Nascimento marcou alguns gols jogando sim pelo Los Angeles Galaxy na Major League Soccer. Olha aí mais uma vez por outro ângulo. Ele se abaixa, deixa a bola passar, depois no rebote ele consegue tirar bem do goleiro para fazer essa boa finalização e marcar o gol. O goleiro também deu uma bobeada ali absurda, né? O goleiro soltou a bola de uma forma que não dá para soltar. Esse gol aqui já do Matheus Nascimento foi o gol dele, mas já é um gol um pouquinho mais culposo, né, cara? Olha só, se liga. É interessante o Matheus Nascimento jogando esse posicionamento de centroavante, né, entre os zagueiros adversários. Aí ele dá a primeira quebrada de pescoço para ver que não tinha nenhuma marcação próximo dele. Se aproxima, dá a opção para jogar. Essa bola vai para linha de fundo, ele já vai agredir o espaço dentro da área para tentar aproveitar. Mas aí, cara, olha esse gol do Matheus Nascimento. Acontece o cruzamento, o camisa 8 faz a finalização, a bola desvia no Matheus Nascimento e entra pro gol. Foi o gol dele, né? A bola bateu nele antes de entrar, centroavante, tá ali para isso, olha só. E eu acho que o desvio nele acaba matando realmente o goleiro de fato, né? Esse agora foi o gol mais bonito do Matheus Nascimento que eu vou destacar para vocês. Posicionamento dele, quando acontece a roubada de bola, ele já dá a primeira olhada para ver onde é que tá o posicionamento do zagueiro perante a ele, e ele vai correr nas costas do zagueiro. Você tá vendo aqui, esse zagueiro teve que acompanhar o jogador que estava por dentro e deixou o Matheus Nascimento completamente livre. Nossa, que bola, acho que foi do Ross, né? O Ross fez, meu Deus do céu, que bola absurda do Marcos Ross. O camisa 10 lá do Los Angeles Galaxy, que tá jogando com o Matheus Nascimento. Matheus Nascimento acompanha a jogada, recebe essa bola e finaliza muito bem, tirando do goleiro. Bela finalização realmente, com a perna esquerda, que é a não dominante. Finalização de camisa 9. Mas assim, cara, a assistência do Ross é sacanagem. E aí o gol do Matheus Nascimento. Que bola perfeita. E finalizou bem com a perna esquerda, tirando do goleiro, gol bonito. Toda jogada bem tramada aí pelo Los Angeles Galaxy. Foi o Ross mesmo, né? Meu Deus do céu. Que bola perfeita pro Matheus Nascimento marcar aí mais um gol dele, né? O terceiro aí do Matheus Nascimento. Já tá marcando alguns golzinhos lá, mas como eu falei, ele não tá conseguindo ter uma sequência tão grande assim de jogos, né? Mas tá marcando seus golzinhos aí. O Matheus Nascimento. Agora um gol dele de pênalti. Não vai pipocar, colocou a mão ali na cintura, lá Cristiano Ronaldo, preparado, abriu as pernas. E aí? Contra o goleiro, lá vai Matheus Nascimento. E aí o famoso bola para um lado, goleiro para o outro, calmo. Mais um gol dele e mais uma vez como centroavante. Olha só, Matheus Nascimento entre os zagueiros, bola cruzada entre o goleiro e a zaga, ele agride o espaço vazio e faz o gol. Não foram tantos gols assim do Matheus Nascimento, mas já marcou seus golzinhos, mais um gol importante dele aí para sua carreira. E é assim que está jogando atualmente Matheus Nascimento, jogador que ainda pertence ao Botafogo e está emprestado ao LA Galaxy. E aí, aceita Matheus Nascimento de volta ou não? Comenta embaixo a sua opinião. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.